Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos começar a nossa aula sobre contabilidade básica. Quero me apresentar. Eu estou um pouco perdida aqui na câmera. Vamos lá. Aonde que eu vou olhar? Para cá? Para cá? Legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Laura. Vou compartilhar aqui minha tela. Já está? Eu que compartilho aqui? Ok. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar aqui. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Quero me apresentar. Meu nome é Laura, sou contadora, graduada em Ciências Contábeis pela Uniprojeção, em 2019. Sou pós-graduada em CBA, Finanças e Controladoria, pelo IBMEC, em 2014. Sou contadora CEO da Office Prime, Serviços Contábeis, e atualmente eu tenho atuado com empresas em geral, especialmente com contabilidade do terceiro setor. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, quero dizer para vocês que é um prazer ter todos vocês aqui nessa noite, e eu gostaria de interagir um pouco com a turma, gostaria de conhecer a turma. Eu gostaria de... Vou colocar o fone aqui para que eu consiga ouvi-los. Eu preciso... Alt Tab aqui para alternar a minha tela? Ok. Gostaria de conhecer, e eu gostaria de ouvir, conhecer um pouquinho da expectativa de vocês, o motivo que fez vocês se ingressarem no curso, se por curiosidade ou por alguma questão até de conhecimento empresarial, claro, né? Conhecimento sempre é bem-vindo. E aí eu gostaria de conhecer um pouquinho da turma que está conosco. Quem puder abrir o microfone e se apresentar. Boa noite, professora. Boa noite. Meu nome é Julinéia. Boa noite, Julinéia.
Só curiosidade para conhecer, para entender contabilidade, né? Não é bem a minha área, mas eu gosto muito de ter o conhecimento. De cada coisa nesse mundo, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, né? Para não ficar muito à mercê das outras. Por eu ser uma declarante de IR, então eu sempre pergunto ao meu contador, eu digo, uma hora eu ainda vou entender esse negócio de contabilidade. Matemática não é muito comigo, mas eu quero entender melhor. Prazer, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Nos dando essa aula, nos ensinando a conhecer, para quem já conhece, a se aprofundar. E seja muito bem-vinda. Professor Renan, um beijo. Tchau, professora. Obrigada, Julineia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. E é isso mesmo, conhecimento nunca é demais. É sempre bom conhecer um pouquinho melhor, não é? Quem mais gostaria de se apresentar? Poder aumentar só um pouquinho hoje os olhos para mim. Olá, professora, boa noite a todos, boa noite ao intérprete. Meu nome é Lucélia, sou de Alagoas, sertão de Alagoas. Estou fazendo esse curso, né, para mais um conhecimento. Eu sou graduada em economia e eu sei a importância da contabilidade para todas as pessoas, cidadãos civis. E é por isso que eu estou aqui. É um prazer conhecê-la e um prazer poder ter a oportunidade de mais esse conhecimento, né? Muito bom, Maria Lucélia. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Quem mais está conosco? Posso começar a chamar pelo nome? Fiquem à vontade. Oi, professora. Eu sou a Kátia. Você não vai conseguir me ver porque a minha tela não abre. Oi, Kátia, bem-vinda. Conseguiu me localizar aí? Consegui te localizar. Então, gratidão, como diz as colegas, né? O aprendizado nunca é demais, né? A gente sempre tem muito a aprender, né? E a gente está aqui no curso com vocês, né? Para poder ter mais conhecimento, né? E poder viver melhor um pouco nesse mundo que a gente vive hoje, né? Que com conhecimento a gente consegue progredir mais um pouco, né? E ter um entendimento, às vezes nem tanto progredir, mas um entendimento maior de compreender as coisas e ajudar, né, os colegas, amigos que a gente tem, irmãos de igreja, né, a ter uma visão melhor desse mundo que a gente vive hoje, porque sem aprendizado a gente se torna uma pessoa cega, né, muito leiga, muito cega, sem sabedoria, e se perde nesse mundo da gente hoje em dia. Então, é uma gratidão muito grande, né, ter vocês com esse carinho, com esse amor, nos ensinando, né, com essa paciência, né, toda, com essa dedicação, todos são muito dedicados a nos ensinar, né, tem um carinho, assim, um respeito por nós muito grande, eu vejo isso em todos vocês. E estou aqui Obrigada, para querida. agradecer, tá? Sou muito grata por esse aprendizado aqui com vocês, tá bom? Obrigada, querida, pela participação. Muito bem-vinda. Isso é Gratidão. muito importante. Muito obrigada pelo carinho com a nossa equipe, com todos os nossos educadores. Obrigada a vocês, eu tenho um grande carinho mesmo por vocês. Cada um que passa deixa uma sementinha plantada no coração da gente. E a gente fica até com saudade e fica emocionada quando sai algum. Mas estamos aqui para caminhar junto nessa estrada, Gratidão, tá? querida. Gratidão também. Vamos lá. Vamos aos avisos. É importante
falar aqui que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Hoje nós vamos ter um módulo básico, iniciar um módulo básico de contabilidade básica. Vamos buscar trazer conhecimento básico para de forma geral, aprender a ler relatórios, entender um pouquinho das curiosidades da contabilidade, né, do nosso dia a dia. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, todos, por favor, abrirem as câmeras de vocês, para nós registrarmos aqui um print, né? Vamos dizer assim, a nossa chamada inicial, pode ser que alguém fale aí na chamada. Então, por favor, abram as suas telas, dá aquele sorriso bonito para sair na foto. Vamos lá? Ainda tem algumas câmeras fechadas. Vamos lá em 5 segundos. Abrir as nossas câmeras. Ainda tem muita gente com a câmera fechada. Print feito. Print feito? Ok. Pessoal, daqui a pouco a gente vai estar passando uma lista de chamada. Eu peço que vocês fiquem atentos. A partir do momento que a gente postar aqui, vocês têm 5 minutos para acessar o link e assinar, né? Vai colocar o seu nome na lista de chamada, tá bom? Muitas pessoas participando aqui no chat, acho que eu não vou conseguir acompanhar agora, mas daqui a pouco eu vou abrir novamente para as perguntas. Quero dar as boas-vindas, eu estou vendo que tem muita gente conhecida aqui, estou muito feliz por rever alguns nomes, né? Ainda não consegui ver o rostinho, mas eu estou vendo aqui no chat. E muito bem-vindas, bem-vindos a todos. E vamos lá para a nossa aula. Que o tempo não para, o tempo não espera, né? Bom, pessoal, o objetivo do nosso curso é possibilitar ao estudante compreender com facilidade os principais conceitos utilizados na contabilidade. O que é a contabilidade? Contabilidade é uma ciência aplicada que tem como objetivo avaliar o patrimônio e a realidade econômica de uma entidade, de uma empresa, de uma pessoa ou de uma organização. Seu objetivo é permitir o planejamento e controle adequado dos recursos financeiros e também auxiliar na tomada de decisão. O que seria essa tomada de decisão? Através dos números, através de um controle, através dos dados da contabilidade, permite que a pessoa, ela de posse, digamos assim, de uma panorâmica que a contabilidade traz da realidade de uma pessoa ou de uma empresa, tomar decisões. Digamos, quando você vai no banco, você puxa um extrato e você vê que a sua, digamos assim, a sua conta está chegando perto do vermelho, você precisa tomar uma decisão. Eu vou sacar, eu não vou sacar, eu vou utilizar o recurso, não vou utilizar o recurso, né? E a contabilidade, ela também serve dessa forma. A partir de dados que você tem, possibilita que você
tome uma decisão mais acertada, né? Você pode avaliar os riscos. Para que serve a contabilidade? A contabilidade, ela é um instrumento de gestão que estuda a realidade econômica e patrimonial, bem como seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo. Ou seja, o que é esse instrumento de gestão? Quando fala de variações, fala dessa questão de valores que varia, né? Que sobe ou desce, capacidade econômica, capacidade de gerar renda, de fluxo de caixa. Quando fala do aspecto quantitativo e qualitativo, nós falamos sobre classificar alguns fenômenos da contabilidade, que nós podemos chamar de atos e fatos contábeis, e quantificar. O que é quantificar? É dar valor a essas variações. Pessoal, se eu estiver sendo muito, digamos assim, uma linguajar difícil, vocês podem pedir para eu... Pode fazer pergunta. Pode pedir para... Professor, explica tal coisa. Você pode levantar a mãozinha, tá? E sinalizar que aí eu volto, porque o interessante aqui é trazer uma compreensão. Ok? Ficamos combinados assim? Vamos lá, então. Para que nós possamos fazer essa gestão da contabilidade, a contabilidade ela precisa registrar, organizar, digamos assim, os números, os fatos, os atos e fatos que acontecem dentro da contabilidade, dentro do âmbito de uma empresa, ou de um negócio, ou de uma organização, que é possível analisar essas variáveis e essa evolução. Ou seja, o que eu posso dizer, a partir do momento que você decide abrir uma empresa e gerir essa empresa no decorrer do tempo, essa empresa ela vai, digamos assim, ter algumas evoluções, vai acontecer algumas variáveis dentro dessa empresa que vai fazer com que ela obtenha lucro ou prejuízo. Então, a contabilidade, ela registra, organiza os fatos de natureza econômica e financeira, a fim de analisar suas consequências e evolução. Envolve aspectos como propriedades patrimoniais, dívidas, receitas, despesas, lucros, né? O valor dos bens, dos direitos de uma empresa. Por meio das técnicas contábeis, gera relatórios, demonstrações financeiras que são usadas, né, interpretadas pelos administradores para a tomada de decisão importante para a sobrevivência lucrativa das empresas. Para melhor compreender, até para trazer uma clareza nessas palavras difíceis, talvez que eu possa estar falando aqui, eu trouxe uma suposição de uma constituição de uma empresa. Vamos lá. Suponha que nós vamos constituir uma empresa de calçados. Vamos trazer isso passo a passo para que a gente consiga entender melhor alguns conceitos. Suponha, então, que você queira se tornar um comerciante no ramo de vender sapatos, uma sapataria. Então, a vontade inicial surge de você, constituir uma empresa.
Aí vem as primeiras perguntas. Você vai constituir uma empresa de quê? Aliás, com quê? Né? Você vai precisar de algo para constituir este negócio. O que você vai precisar? Qual é a primeira, né? Essa primeira pergunta. O que vai nos dar condição para constituir esse negócio? Respondemos. Você vai precisar de um capital, dinheiro. Contabilmente, isso será registrado como capital. Será o capital inicial da empresa. A partir desse capital, desse dinheiro que você dispõe, você vai, então, investir no ramo de ser comerciante de sapatos. Ok? Então, vamos supor que você tenha um valor suficiente para montar essa loja. Ok? Pronto. Agora que você já tem o dinheiro, qual o próximo passo? Bem, se você já tem um dinheiro para investir, você já tem um capital, agora nós precisamos avaliar onde nós vamos instalar esse negócio, onde nós vamos montar essa loja. Suponha ainda ter alugado o local no qual você instalará a sua loja, ok? Então, nós já temos um valor para investimento e nós já temos um lugar para montar uma loja, ok? E o que falta agora? Nós vamos precisar, então, organizar esse ambiente para que esteja adequado para um comércio, ok? Vamos precisar, então, dispor desse investimento, desse valor, desse dinheiro, para nós comprarmos, então, vitrines, balcão, mesa, cadeira, máquinas. Suponha, finalmente, que ter adquirido todos esses materiais, e todos esses já estão na sua loja. Prontinho, então, a loja já está montada. E a essa altura, você deve estar se indagando. Sim, a loja está pronta. Já está tudo preparado, o ambiente, mas o que nos falta agora? O principal, que é calçados. Calçados para venda, porque nós vamos trabalhar com sapatos, será uma sapataria. Pois bem, agora você deverá adquirir mercadorias para revender. Mercadoria é uma expressão que representa todos os bens que uma empresa compra para vender. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com calçados. Ok, mais uma vez, sua loja está pronta, montada. Então, nós temos um ambiente pronto e já temos mercadoria, ok? Ou não? Nós compramos? Ainda não compramos, vamos às compras. Então, nós já pegamos um dinheiro, que é o capital inicial. Nós vamos comprar tudo à vista ou nós vamos comprar parte à vista e parte a prazo? Ou seja, nós vamos pagar tudo agora ou nós vamos deixar para pagar depois? O importante é que essa empresa existe e agora você vai colocar ela para funcionar. Você vai abrir a loja. Então, qual é o principal objetivo deste negócio? Certamente, você não vai estar aplicando, investindo um capital simplesmente para calçar pessoas e não obter lucro. Então, o principal objetivo de um negócio é geração de lucro. Certo? Muito bem. Então, o objetivo principal de uma empresa é: nós vamos pegar um capital inicial, vamos investir, a partir desse investimento, nós vamos montar, equipar todo o negócio,
Vamos comprar as mercadorias, né? Vamos investir esse recurso para que haja obtenção de lucro, ou seja, multiplicação de riquezas, ok? Muito bem, vamos adiante. Para obter lucro desejado, você precisará vender suas mercadorias. Sendo assim, podemos concluir que sua empresa entrarão diariamente duas pessoas, duas figuras com distintas finalidades. Uma, ela entrará para te fornecer mercadoria para revenda, seriam seus fornecedores, certo? Você pode decidir comprar deles à vista ou a prazo. Outros já entrarão na sua loja para comprar suas mercadorias, comprar dos seus sapatos. Então, esses serão seus clientes. Nos slides, eu coloquei grifado fornecedores, clientes, fornecer mercadoria, compra de mercadoria. Por quê? Porque essas palavras, elas são, digamos assim, faz parte do nosso meio da contabilidade. Tá parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa programação. Então, pergunta: quanto você imaginou ter de capital? Quanto de capital você aplicou na sua loja? O que e quanto você comprou? Quais os bens que você possui? Quantos são? Você comprou a prazo? Qual deve ser? Quanto deve ser e para qual fornecedor? Se você vendeu a prazo para algum cliente, quanto tem para receber? E quem são seus clientes? Quais são, né? Quanto você tem de estoque? Quantos pares de cada numeração de calçado você tem? O que e quanto você possui agora? Você tinha inicialmente um capital inicial. Você investiu parte para montar a loja. Você investiu um outro montante em mercadoria. Você comprou, você vendeu. Mas e agora? Qual é a situação da empresa? Você está obtendo lucro? Qual é o seu lucro? Quanto é o valor do seu lucro? Entenda que essas e outras perguntas nos levam a entender que você já possui um patrimônio. O que está em movimento, o qual está em movimento em função de 4 operações principais, que foram compra, venda, pagamentos e recebimentos. E essa movimentação, essa gestão do patrimônio da sua empresa, ela agora necessita de um controle, para que você possa avaliar e verificar se o seu objetivo, que é de lucro, está sendo atingido. Pessoal, nós estamos postando a lista agora. A partir de agora, você, por favor, clica lá no link, já assina, tá? É importante a participação de vocês para que possa, no final do curso, obter a certificação, lá o certificado com a quantidade mínima de participação, tá bom? Então, acessem. Tem 5 minutos para vocês estarem assinando. Tudo bem? Vamos lá.
A lista está disponível. Então, pessoal, voltando aqui. Quando nós dispusemos de um investimento, de um capital inicial, fizemos um investimento, ou seja, compramos o equipamento, toda a frente de loja, para que nós possamos estar vendendo, atendendo nossos clientes, também recebendo os nossos fornecedores, fazendo os pagamentos das duplicatas, digamos que a gente tenha comprado a prazo, fazendo o recebimento, fazendo a gestão do recebimento dessas contas a receber, se nós vamos receber via cartão, ou via Pix, ou via cartão de crédito. Para tudo isso, para que nós possamos verificar essas variações no patrimônio, desde o momento que foi aplicado, ou seja, iniciado lá a partir do momento que eu comecei a montar a loja, nós precisamos da contabilidade. E a contabilidade, ela desempenha esse papel importante. Por quê? Sem a contabilidade, nós não conseguimos fluir, nós não conseguimos manter e avaliar se o nosso objetivo está sendo atingido. Ok? Até aqui, essa rápida explanação, eu creio que deu para você perceber que há necessidade de se manter um controle do seu patrimônio. E é exatamente aí que a contabilidade desempenha o seu papel. É ela que, com suas técnicas, permitirá você manter um controle sobre o patrimônio da sua empresa. Ok? Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês sobre a lista que nós disponibilizamos aí agora. Por favor, vocês podem, por gentileza, acessar e responder. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Eu estou percebendo aqui no chat que tem muitas pessoas que estão pedindo para compartilhar conhecimento sobre o imposto de renda, né? Eu posso trazer, sim, alguma coisa para a gente ver, tá bom? Acho bem relevante. Gratidão a todos vocês. Não esqueçam da lista. Eu gostaria de ter um feedback de vocês, se até aqui está tudo ok. O microfone está liberado? Eles podem liberar lá? Sim, ok. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta até agora, se está conseguindo acompanhar, se tem alguma dificuldade, pode perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado até agora? O link da presença está aí, peço para vocês que acessem. Legal. Alguém quer perguntar? Professora, Oi, Luciana, boa noite. eu queria perguntar se essa aula que a senhora está gravando, a senhora vai colocar em algum lugar para a gente assistir de novo? Fica no YouTube, para eles acompanharem. Ficará no YouTube. A Ok. partir do link do YouTube, você poderá acompanhar depois. Tá bom, então, professora, obrigada. Por nada, querida. Mais alguém? Ok, vamos lá. Vamos dar continuidade, então. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, só abre o microfone e perguntar, tá ok? Jeane, quer perguntar, Jeane? É Jeane ou é Edjane? Jane, só um minutinho. Edjane, por favor, você já abriu o microfone, pode perguntar, querida.
Ah, desculpa, professora, foi um engano. Tudo bem, tranquila. Então, eu vou falar, Jeane? professora. Eu não vou ligar Sim, o vídeo, porque o meu computador está travando muito quando eu ligo. sem problema. É só para agradecer essa aula dessa semana, porque é uma matéria que eu gosto muito, mas infelizmente eu estou com um pouco de déficit de aprendizagem. Já faz muitos anos que eu estudei, né? Acho que uns 40 anos atrás. Muito tempo, né? Então, eu amo muito matemática, e a contabilidade era uma matéria que eu gostava muito. Então, eu estou relembrando alguns pontos que eu já tinha até esquecido. Então, eu estou amando essa aula, estou amando a maneira como você está explicando, bem devagar, bem amorosa, bem paciente. Continue assim, que eu acho que eu vou conseguir relembrar e reaprender o que eu já tinha esquecido. Obrigada, Obrigada, professora. Jeane. Imagina, minha querida. É um prazer ter vocês aqui. Vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, tá bom? E no próximo, na próxima pausa, a gente volta. Se alguém quiser abrir o microfone também e perguntar, fica à vontade, tá? É importante. Eu costumo dizer que não existe pergunta idiota. Ninguém nasce sabendo, né? Às vezes a gente pergunta alguma coisa e fica com medo de passar de, não sei, de ridículo ou qualquer coisa assim, mas é importante. Todas as dúvidas são dúvidas, não é? Quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu tinha uma liderança, eu tinha um líder, né, um chefe, e ele sempre falava assim, só erra quem faz, né? Então, ele permitia até que errasse, desde que fizesse. A gente começa, a gente tem erros e acertos até chegar a 100% acerto, não é? Então, pode perguntar, pode ficar à vontade. Vamos lá, vamos dar continuidade. Quer perguntar, Daniel? Pode abrir seu microfone e perguntar. Professora, eu nunca estudei contabilidade. Tem algum problema? Não tem problema, Daniel. E Obrigado, professora. o que você está achando até agora? Está conseguindo compreender? Estou falando muito difícil? Um pouco, mas estou conseguindo compreender sim. Obrigado. Legal, por nada. Vamos lá. Às vezes, por que eu estou perguntando se eu estou falando difícil? Porque o contador, ele tem algumas linguagens que são técnicas. E por mais que a gente tenta simplificar, ainda existe, isso está meio que arraigado na gente, sabe? Por isso, pode perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá, vamos então dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Então, vamos aqui, coloquei aqui um quadrinho, um resumo do que a gente falou até agora. O nosso negócio, então, é um negócio para vender sapatos, é uma sapataria, ok? Então, temos alguns requisitos para iniciar um negócio. O que vem em primeiro lugar? Quando nós vamos montar uma empresa, vamos começar um negócio, o que nós precisamos inicialmente? Precisamos de um capital, precisamos de dinheiro. Logo, resolvemos a questão do capital, já temos um valor para investir, nós precisamos saber onde nós vamos instalar o nosso negócio, né? Onde nós vamos instalar a nossa loja. Para que a loja ela possa estar preparada para receber nossos clientes, nós precisamos mobiliar, comprar todos os equipamentos, as mesas, as vitrines, né, o computador para atender o cliente, né? E depois, o que nós vamos precisar? Da nossa mercadoria. Então, nós vamos investir para começar um negócio. Vamos ter um local, vamos equipar o local e vamos comprar mercadoria, certo? E depois disso, nós vamos precisar de quê?
Já temos a loja montada, já temos a mercadoria para começar, já temos tudo prontinho. O que é que nós precisamos agora? Precisamos de duas coisas. Nós precisamos de pessoas para vender o nosso produto e nós precisamos dos nossos clientes para comprar os nossos produtos, ok? Então, nós vamos precisar de vendedores. Vamos precisar de uma pessoa para trabalhar no caixa. E a contabilidade, ela vem também com um braço, digamos assim, na questão de departamento pessoal, gerenciamento de pessoas, né? Embora que o setor de RH não é propriamente contabilidade, nós trabalhamos com algumas variáveis que vêm de lá, alguns eventos vêm desse setor, né, de gerenciamento de pessoas. Então, nós temos tudo preparado. Quais são os requisitos para começar e abrir a loja? Nós comprar os calçados, e aí nós vamos escolher comprar à vista ou a prazo. Os nossos clientes, como nós vamos vender para os nossos clientes? Nós vamos vender à vista ou nós vamos vender a prazo? O nosso estoque de calçados, como nós vamos controlar entradas, saídas, controlar o que compramos, o que vendemos, qual foi o custo de aquisição, qual foi o lucro na venda, né? E os gastos com salários, com energia, com telefone, ou seja, todas as despesas administrativas para que o negócio ele venha a acontecer. Então, a contabilidade ela vai trabalhar nesse universo aí dessas variáveis, para que, a partir de controles de registros, dados organizados, nós possamos gerar relatórios que vai possibilitar um controle e avaliação do patrimônio da empresa. Ou seja, nós vamos verificar se o valor que nós investimos no nosso negócio, se nós estamos obtendo um lucro ou um prejuízo. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos para o conceito de contabilidade. Professora, Pois não? antes de... Maria aqui, boa noite. Oi, Maria, boa noite. Então, a Julinéia fez uma pergunta da qual eu gostaria também de perguntar, essa questão, o contador também, ele faz esse papel de ir fazer o registro na junta comercial, para poder, também tem essa questão de que quando você vai abrir uma empresa, você tem que buscar uma junta, né, fazer o registro dessa empresa na junta comercial, antes mesmo de procurar o local, portas, né? ou depois que já achou o local. E dentro dessa pergunta também, gostaria de complementar se, com esse novo nicho das lojas virtuais, é o mesmo padrão, mesmo procedimento, ou não tem a ver com o que você está passando agora? Você gostaria que você falasse um pouquinho antes de você passar para o próximo tópico que você ia passar, por favor? Obrigada. Maria, boa noite. Obrigada pela pergunta. Sim, tem tudo a ver, Maria. Então, antes de abrir as portas, digamos assim, para funcionamento, precisamos sim procurar a junta comercial e formalizar o negócio. Acho que seria interessante a gente entrar um pouquinho nessa área, né? Apesar que é uma área um pouco vasta e talvez na próxima aula seria interessante até a gente aprofundar um pouquinho. Digamos que 50% aqui da sala de aula resolvesse abrir um negócio, a gente tem condição de dar digamos assim, um passo a passo
Não, tudo bem. A minha Tá? dúvida é assim, na verdade, quando eu comecei uma empresa, eu já peguei ela montada, já, né, eu ganhei uma empresa já funcionando, né, ela já estava registrada, depois eu só fiz a alteração contratual, né, que eu Contratual. de passar para o meu nome, né, do outro proprietário para passar para o meu nome. E assim, eu estou nos planos de dar continuidade a essa empresa agora, a partir, né? E aí, no outro momento, numa nova roupagem até mais tecnológica, né? Que agora, hoje em dia, está tudo tão avançado, né? E muito, assim, contente de poder aprender um pouco sobre a questão da contabilidade, que é muito importante, professora, porque eu acho que no primeiro momento em que eu administrei a empresa, eu pequei muito, não soube administrar da forma que deveria, sabe? Então, assim, claro que está começando hoje, né? Mas sim, estou muito feliz de poder receber essas orientações, e não necessariamente que seja agora, sabe? Mas pode ser para amanhã, para depois, mas eu achei muito, assim, pertinente a pergunta da colega, da Julinéia, que era também uma dúvida minha. Legal. Maria, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou passar assim rapidinho para a gente não perder o foco, mas eu quero trazer um pouquinho mais aprofundado para a gente, digamos assim, fixar melhor o conteúdo, porque realmente, como você diz, é muito importante. Eu costumo dizer que uma empresa, quando ela nasce, ela é igual uma criança, ela precisa ser cuidada. Uma criança, quando ela nasce, ela não precisa ser... os pais precisam levar no cartório e fazer a certidão de nascimento. Uma empresa também, ela nasce assim, ela precisa ser civilmente reconhecida, né? Uma empresa, para ela ser constituída, nós precisamos passar por alguns trâmites. Esses trâmites de abertura, nós primeiro a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Vamos montar a empresa de quê? Ok. Segundo passo, onde vai funcionar a empresa? Tudo isso é antes de constituir. Então, você perguntou, professora, eu preciso saber o local antes de começar ou eu preciso primeiro formalizar e depois que eu escolho o lugar? A escolha do local onde vai funcionar é importantíssima. No início, antes de registrar a empresa, nós precisamos fazer uma consulta, normalmente junto à prefeitura, para quem mora onde é município, aqui em Brasília, junto às administrações regionais, para verificar se o local onde nós pretendemos montar um determinado negócio está permitido pela administração, digamos assim, pelo setor que cuida da urbanística. Digamos que eu vá montar uma indústria. Eu vou montar uma fábrica de calçados, né? A gente já está falando de calçados, né? Ou então vou montar uma fábrica de portas e janelas. Vou montar uma fábrica de bola, fabricação de bola. Vou montar uma fábrica de produção de cimento. Então, dependendo de cada setor, dentro de uma urbanização, dizer assim, dependendo do local, a administração ou a prefeitura, dentro de um setor responsável, vai dizer, essa atividade pode funcionar neste lugar, neste local é permitido funcionar. Tá, então, primeiro passo, saber onde vamos funcionar o nosso negócio, partir para os órgãos fiscalizadores e verificar se podemos nos instalar ali naquele endereço. Nós chamamos essa consulta de viabilidade. Temos a consulta de viabilidade, foi aprovado. Qual é o próximo passo? Nós vamos, então, iniciar a constituição da empresa. Hoje é simples fazer essas aberturas. Hoje, com essa era digital, com a tecnologia, permite que a gente faça todo esse trâmite via internet. Antigamente, os computadores, eles colocavam a papelada, digamos assim, debaixo do braço, uma pastinha, ia para a junta comercial, depois ia para a Receita Federal, era um passo a passo. Hoje em dia, a gente resolve tudo aqui atrás do computador,
e é rápido, não tem aquela morosidade mais de antigamente. Então, uma vez tendo o local, escolhendo o nicho, tipo de negócio nós vamos trabalhar, é partir para esse registro. Lembrando que as empresas comerciais, que as que têm que gera a obtenção de, aliás, que objetiva a obtenção de lucro, elas são registradas na junta comercial. Que as empresas comerciais, elas são empresas que realmente elas objetivam o lucro, digamos assim, que é aumentar o capital, investir um determinado valor e adquirir digamos assim, um lucro, uma renda, né? Aumentar aquele capital, de alguma forma. Já existem outras organizações, entidades, vamos dizer assim, que elas são sem fins lucrativos. São os clubes, temos clubes de futebol, que ainda que seja sem fins lucrativos, tem algumas escolinhas, né, que funcionam como associações. Temos associações de moradores, temos fundações, por exemplo, temos algumas fundações educacionais, muitas cidades têm fundações educacionais, temos associações de produtores, são várias associações que elas são sem fins lucrativos. Essas instituições elas já não são registradas na junta comercial, já que elas não têm objetivo de geração de lucro. Elas têm objetivo de uma finalidade social, ou seja, reunião de pessoas, um grupo de pessoas se juntam e resolvem trabalhar em prol de um objetivo social, ou seja, melhorar a comunidade, fornecer cursos, fornecer algum tipo de serviço para a comunidade, digamos assim, sem custo, ofertar cursos, né? Muitas associações trabalham dessa forma. Então, essas associações, elas são registradas em cartórios, elas já não são mais nas juntas comerciais. Maria, me recorda só uma outra perguntinha que você tinha feito. Se eu te respondi tudo ou se ficou alguma coisa ainda? O seu microfone está fechado. Desculpe. Nas falas seguintes, eu vou lembrando, porque também, depois que eu tive Covid, não me faça pergunta difícil. Lembrar está sendo uma dificuldade. A verdade, Maria e demais alunos, a contabilidade ela é muito vasta, né? Ela tem muitas áreas, a gente pode ir em muitas caixinhas, digamos assim, sim. E é muito amplo, né, esse universo de Sim. conhecimento. Tá? Mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Obrigada, professora. Porque realmente eu falei tanto que eu acho que eu acabei que, assim, eu aproveitei para fazer logo as perguntas todas de uma vez, senão eu não ia lembrar depois o que realmente eu tinha que perguntar. Okay. Mas, assim, respondeu basicamente dentro do que a minha dúvida, né? Como eu falei, a empresa já veio para mim já registrada, pronta, e nesse novo nicho da internet, né, que você falou aí, boa. Complementou, sim, que, né, hoje em dia a gente faz tudo, né, basicamente pelo computador de casa. Sim. É porque essa empresa que eu peguei, eu recebi ela em 2010, né, eu não atuo mais com ela, porque hoje eu sou da área de educação, e aí eu tenho interesse de reabri-la, né? Aí eu sei que mais para frente a gente deve falar dessa... Mas os tópicos aí estão bem interessantes e eu fiquei muito contente. Obrigada pelas explicações aí. Já deu para dar uma segurada aqui nas minhas dúvidas. Legal, Maria. Então vamos seguir aqui, porque o tempo não para, né? Vamos lá, vamos correr aqui. Vamos ao conceito de contabilidade. O que é contabilidade? O que vocês acham? Que contabilidade ela é uma ciência exata? Ela é muito parecida com a matemática? Ou vocês acham que é uma ciência social? Na opinião de vocês, turma, o que vocês acham? Ela se enquadra mais numa ciência social, que está dentro do universo sociedade?
Ou ela é algo muito voltado para os números, para os controles, para lançar ali débito e crédito? Quando você olha no extrato bancário ali, valores, você acha que está mais muito para matemática? O que você acha? Pois é. Contabilidade, ciências contábeis, é uma ciência social. Por quê? Porque ela está envolvida em muitas dimensões dentro da nossa sociedade. Hoje, a contabilidade ela está presente dentro de tudo que é possível mensurar. Tudo que nós podemos mensurar, que nós conseguimos qualificar e precificar, vamos dizer assim, a contabilidade ali está. Ou seja, a gente pode dizer que a estatística ela é um pouquinho de contabilidade. Nós podemos dizer que a contabilidade ela interage na sociedade de forma diversa, bem ampla, né? Então, a contabilidade ela é uma ciência que estuda, registra e controla o patrimônio. E o que é patrimônio, de Laura? São os meus bens? É aquilo que eu tenho? É o meu carro? É a minha casa? O que seria esse patrimônio? É a minha empresa? Patrimônio é isso? Muitas vezes a gente acha que é isso. Quando a gente pensa assim, o patrimônio de fulano, não é? E patrimônio ele é muito mais amplo, o conceito de patrimônio. E nós vamos ver aqui. Então, grandes empresas, elas possuem setores de contabilidade. Ou seja, pequenas empresas, elas conseguem terceirizar a contabilidade para ser feita fora, externamente, é tranquilo, mas quando uma empresa ela é muito grande, uma fábrica, uma indústria, uma construtora, é necessário que ela tenha esse setor de contabilidade, para que esteja próximo e auxiliando nessa tomada de decisão. Todas as movimentações possíveis de mensuração monetária, quando a gente fala de monetária, a gente fala de valores, são registrados pela contabilidade. Então, a contabilidade é um poderoso instrumento para a tomada de decisão, ou seja, ela vai te mostrar, vai te nortear para uma tomada de decisão. Eu costumo dizer que uma empresa sem contabilidade, ela é como um barco à deriva em alto mar. Um barco à deriva é um barco que está solto. É a mesma coisa de você abrir uma empresa e deixar ela ali, você vai comprar, vender e não vai saber se está gerando lucro ou não. Vai chegar um momento que você vai ter uma surpresa, vai falar assim, opa, todo o meu investimento foi por água abaixo, eu perdi tudo. Acontece isso. Então, a contabilidade, ela vai trazer uma foto da sua empresa em determinado momento e você vai ver qual é o panorama, qual é a situação econômica da sua empresa. Ela possibilita isso. Ou seja, você vai poder controlar os riscos, todas as variáveis, você vai poder tomar as melhores decisões a partir do momento que você tem um painel de bordo que vai subsidiar para que você consiga tomar a melhor decisão. Então, eu estava falando que o patrimônio ele é muito mais do que o conjunto de bens que nós temos. O que é o patrimônio? É o dinheiro que eu tenho no banco? É a casa? É um terreno? É o conjunto de tudo isso? É uma aplicação financeira? Fala, nossa, você viu? Fulano tem um patrimônio. Fulano é muito rico, tem um patrimônio muito grande. Mas será que o patrimônio dele é só a riqueza que ele possui? Nós vamos ver aqui que aqui na contabilidade básica, que o patrimônio de uma pessoa ela não se constitui apenas dos bens que a pessoa tem. E nós vamos ver que o patrimônio também é composto das obrigações que determinada pessoa tem. Ou seja,
o meu patrimônio, ou o patrimônio da minha empresa, ele é formado por todos os bens, os valores monetários, que eu posso dizer, as aplicações, as contas bancárias, os direitos que eu tenho em mão de terceiros, eu posso dizer de contas a receber, e também das obrigações que eu tenho. Ou seja, eu tenho contas a pagar. Eu fui, comprei sapato para minha loja para revender. E o valor que eu devo para o meu fornecedor faz parte do meu patrimônio. Então, o que é patrimônio? Ele é a soma dos meus bens, dos meus direitos e das minhas obrigações. Isso se constitui patrimônio. Não é como, digamos assim, a gente fala de maneira até equivocada, patrimônio é tudo aquilo que uma pessoa tem. Na verdade, até pode dizer assim, né? Tudo aquilo que a pessoa tem, incluindo as obrigações, incluindo os deveres, as contas a pagar, a obrigação de pagar os funcionários. Tudo isso é patrimônio, tudo isso faz parte do patrimônio. Então, podemos dizer que patrimônio é igual aos bens, aos direitos e obrigações. Ok? E o que são bens? É tudo aquilo que tem uma utilidade para o homem avaliável em dinheiro. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo mensurar, que eu consigo precificar, que eu consigo valorar economicamente, isso eu posso dizer que é um bem. Ou seja, aqui dentro desse copo de água, é um copo descartável. Aqui tem uma água, é uma água normal, né? Digamos que ela seja aqui da marca Coca-Cola. A marca Coca-Cola, ela é mensurável em se tratando de ser uma marca, né? Consegue avaliar isso em valores monetários, né? Então, eu poderia ter pegado essa água no filtro, ou eu poderia ter passado numa conveniência e comprado essa água numa conveniência, ou passado, digamos, na conveniência do aeroporto, comprado essa água no aeroporto. Ou seja, uma água de marca diferente, elas podem ser mensuradas de marca diferente, né? Digamos que tem as águas do rio, isso também é possível de ser mensurado. É o nosso ativo ambiental, que gera passivo ambiental para outros, né? Que muitas vezes está destruindo a nossa natureza, né? Lembrando que nós estamos aqui hoje numa parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera, né, e do Cerrado, e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Muito obrigada pela parceria. Então, meus amigos, o que é um bem? É tudo aquilo que nós conseguimos mensurar economicamente. Quando você estiver tranquilamente em sua casa, certamente você estará rodeado de vários bens, né, à sua disposição, de seus familiares, tais como uma cadeira para você sentar, uma televisão à sua frente, seu computador, seu celular vai estar ali à sua disposição, um armário, o seu guarda-roupa, sua geladeira, né, o seu carro, para quando você precisar sair. Tudo isso são bens, sua casa, né? Então, do ponto de vista contábil, tudo aquilo que uma pessoa tem domínio, uma empresa, ela tem domínio, está à sua disposição, passa a ser um bem da empresa, ou que seja da pessoa, do patrimônio pessoal, né, da pessoa. Então, nesse quadrinho aí embaixo, tem alguns exemplos de bens, né? Nós temos aí máquinas, ferramentas, calçados, enfim, é tudo aquilo que está à disposição do homem para que seja utilizado e consiga ser precificado. Ok? Até aqui tudo bem?
E a nossa lista? Bora, vai surgir ela. Pessoal, fiquem atentos para a nossa lista, tá? Ela foi postada aí já no grupo. Quem não assinou, é importante que esteja assinando a lista, tá? Para que seja computada a sua participação. Pessoal, falando ainda sobre bens. Os nossos bens, aliás, os bens de uma empresa podem ser classificados como bens tangíveis, que são bens materiais, palpáveis, ou os bens intangíveis, que são os imateriais. O que são os bens tangíveis? São todos aqueles que possuem existência física, que podem ser tocados. São os bens móveis, os imóveis, computadores, a mesa, os bens imóveis, um terreno, um prédio, uma casa, ok? São bens tangíveis. E os bens intangíveis? Até já falei um pouquinho sobre eles aqui, né? São bens que não possuem uma existência física. Eles não possuem corpo, matéria, não são palpáveis, né? Como eu disse, a marca da Coca-Cola, direitos autorais. Por exemplo, Gustavo Lima é um sucesso, não é? Ele tem algumas músicas aí que tá, como diz, estourado. Tem outros cantores famosos, internacionais, que eles têm os direitos autorais sobre as músicas. Uma música você consegue pegar nela, você consegue palpar, consegue guardar e colocar dentro de uma caixinha? Não consegue, mas a música ela tem um valor. É possível ser mensurado, e nós chamamos esse direito de direitos autorais. Nós podemos chamar também de... falhou, perdão, eu vou lembrar a palavra. Existem softwares que são programas de computadores. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui no ambiente, cada um de vocês está na casa de vocês e nós conseguimos nos comunicar porque foi criado um software chamado Zoom que nos permite esse bate-papo, essa interação. Então, um software desse, ele tem um direito, ele tem um valor, ele consegue mensurar um valor para esse software. Outros serviços, por exemplo, vocês já passaram em algum lugar onde tinha aqueles pedágios? Por exemplo, viajando daqui para São Paulo, a gente paga uns horrores de pedágio, não é? Cada parada, a gente chega em São Paulo com menos de R$200 no bolso, só de pedágio. Então, esse serviço público, que nós chamamos de concessão, a gente não consegue palpar isso, mas isso é intangível. E, através disso, eles conseguem mensurar e descobrir qual é o valor que eles vão cobrar de cada pessoa referente ao pedágio. Outra coisa, fundo de comércio. Vocês já viram anúncios quando as pessoas falam assim, estou vendendo um ponto, estou passando um ponto, estou vendendo uma loja. E muitas vezes a loja está prontinha, está montada a loja, algumas vezes tem mercadoria ou não tem, mas a pessoa está dizendo assim, eu estou passando ponto, estou vendendo aquele ponto de comércio. Por que uma pessoa ela vende um ponto de comércio? Por que ela simplesmente não desocupa e vai para outro lugar ou abre espaço para outra pessoa que chega? Porque quando uma pessoa ela começa a trabalhar em determinado local, ela começa a exercer ali a atividade comercial de modo que aquele local, aquele fundo de comércio, ele passa a ser valorizado. Por quê? Porque ali funcionava determinada atividade e aquela atividade gera lucro.
Então, quando uma pessoa fala assim, estou passando um ponto, é um fundo de comércio, é algo intangível, mas é mensurável, é possível verificar valor. Ok, pessoal? Nós já falamos sobre os direitos autorais, né? Falamos sobre o software. Por exemplo, a marca do Clube Regatas do Flamengo. Não sei se tem muito flamenguista aqui na sala hoje, corintianos, enfim. O Corinthians, ele tem uma bandeira, o Flamengo tem uma bandeira, tem uma marca, tem uma patente, é algo mundialmente conhecido. Se uma pessoa chegar aqui hoje, agora, com uma camisa do Barcelona, ou do Flamengo, ou que seja do Corinthians, da seleção brasileira, nós vamos verificar que já é conhecido. E isso é patenteado. Digamos assim, a gente não consegue tocar, palpar essa patente, mas existe um registro dizendo que essa patente, a licença para utilizar, tem dono, né? E isso é mensurado. Nós chamamos isso de marcas e patentes. Ok. Então, nós falamos até agora de bens. Bens de uma empresa. O que nós podemos classificar como bens? Então, é tudo aquilo que uma empresa possui, palpável ou não palpável, que seja possível de mensuração. Seja um valor no caixa, disposição financeira, né, para gastar, contas no banco, valores em conta corrente, depósito, né, no banco, os valores do estoque disponível, a quantidade de mercadoria disponível, os nossos móveis, utensílios, carros, máquinas, terrenos, as patentes, a marca, o próprio fundo de comércio, que é o fato de, como a gente diz no popular, alguém chegou e levantou o ponto, né? Já ouviu falar sobre isso? Então, tudo isso ele é um bem, ele faz parte do patrimônio de uma empresa. E nós ouvimos falar também aqui que, além dos bens, o patrimônio de uma empresa é formado também dos seus direitos. E o que são direitos em uma empresa? São valores de propriedades da empresa que estão em poder de terceiros. Ou seja, eu vendi a prazo, eu tenho o direito de receber esse valor dessa venda que eu fiz. Então, o dinheiro não está comigo, mas eu detenho o direito de receber. Isso nós podemos dizer sobre cartão de crédito, hoje que são as formas mais usuais no comércio, aluguéis a receber. Eu tenho um imóvel, está alugado. Todo dia 10, digamos, vence o aluguel. Eu tenho o direito de receber aquele valor de aluguel. Depósito em conta bancária. Eu pego o meu extrato, eu olho assim, R$5.000, crédito. Por que está credor? Por que está lá um Czinho de crédito, sendo que eu não estou devendo para o banco? Por que está C? Porque o Czinho quer dizer credor. É credor de quem? Isso é um direito que eu tenho ou uma obrigação? Normalmente a gente sabe, se um valor está a crédito no banco, nós temos o direito de receber do banco. Sabe por que está um C de crédito? Porque tudo que está a crédito está lançado no balanço do banco como uma obrigação que o banco tem de te pagar. Então, os depósitos que você tem na sua conta, que contabilmente nós registramos como um ativo, como um direito, ou até um bem da empresa, que é um bem econômico, é uma obrigação do terceiro. Ou seja, quem é o terceiro? O banco. O banco ele tem a obrigação de me passar aquele dinheiro, aquele valor, sempre que eu precisar. Tem que estar ali disponível para mim. Por isso que está a crédito. O banco me deve. Entendeu? Por isso que está a crédito.
Está dizendo que é credor do banco. Contabilmente, isso é invertido. Tudo que é direito meu vai estar registrado à esquerda do meu balanço. À direita vai estar registrada as minhas obrigações. Então, tudo que é ativo, meus bens, meus direitos, vai estar registrado de um lado. A representação contábil da contabilidade, ela é formada num T. Um texto nós chamamos de razão ou de razonete. O nosso balanço patrimonial, que é onde nós demonstramos digamos assim, a foto da situação econômica da empresa, ela é registrada no formato de T, de modo que tudo que está registrado à esquerda do T são meus bens e meus direitos. À direita vai estar as minhas obrigações com terceiros e as obrigações para comigo mesma. Porque lá no início, antes de começar o negócio, eu peguei um dinheiro que era próprio e fiz um investimento numa empresa. Você concorda que a empresa ela tem obrigação de render um recurso, render um juro, render um lucro, tem que render de alguma forma e me devolver em algum benefício, concorda? Qual é o benefício que todo empresário quer? Obtenção de lucro. Então, a empresa, ela deve também para o sócio, aquele sócio que fez o investimento. A empresa ela tem a obrigação de pagar o sócio. Ou seja, meus bens, meus direitos estão registrados de um lado e as minhas obrigações com terceiros e para com o sócio está à direita. Registrado dessa forma, na contabilidade, em forma de T. O nosso balanço, a representação é assim. Se nós enviarmos o nosso balanço para um banco analisar a nossa, digamos assim, a nossa liquidez, eles vão olhar de um lado, vão olhar do outro, os valores, vai fazer uma equação e verificar se nós temos condições de honrar os financiamentos que nós estamos pleiteando. Ou seja, nós vamos no banco e fala, banco, eu preciso de um empréstimo. Eles vão olhar aqui os nossos bens, os nossos direitos, tudo aquilo que a gente tem direito a receber, as nossas obrigações, e verificar se a diferença de um para o outro dá condições para que eu obtenha esse empréstimo. Eles verificam o risco da empresa, ok? Lista? Pessoal, a nossa lista está disponível. Peço, por gentileza, quem ainda não clicou no link e preencheu, por favor, faça agora, porque o nosso tempo já está quase esgotando. Infelizmente, nosso tempo é bem curtinho, né? Eu gosto muito de falar. E eu me empolgo, viu, gente? E assina agora, quem ainda não assinou, por favor, preencha agora. E daqui a pouco nós vamos tirar uma outra fotinha, viu? Nós vamos tirar uma fotinha para estar registrando aí a participação de vocês, que é muito importante. Ok? Então, nós temos ainda alguns minutinhos. Nós temos pouco mais de 5 minutos. Eu gostaria de voltar aqui para vocês e eu gostaria da participação de vocês agora, da contribuição. Se alguém gostaria de que eu trouxesse algum outro tema relevante, alguma dúvida. Como amanhã a gente tem a segunda parte, seria interessante eu já ver o que vocês querem, até para eu saber mais ou menos qual seria a melhor contribuição que eu pudesse dar para cada um de vocês. Tem alguma
Eu queria, assim, que a senhora falasse sobre empresas, essas empresas que são abertas pela internet, falando sobre o nicho, porque, assim, é um tema, assim, que em economia, assim, não é abordado, um tema, assim, que eu não conheço, e que ela falou e eu achei super interessante. Desculpa, Lucélia, é sobre a questão. Do nicho que ela falou, e sobre as empresas que são abertas pela internet, como funciona, como que abre, né? Não é, acho que não é simplesmente uma pessoa chegar, eu quero abrir uma empresa, simplesmente ir lá e entrar no site e começar a vender, né? Queria entender mais sobre esse, esse lado, né? Esse processo. Esse processo. Ok, legal. Vou anotar aqui e a gente traz nas próximas aulas. Eu acho interessante. Mesmo porque a questão digital hoje está presente no nosso dia a dia, né? E realmente é uma curiosidade que tem sido geral. Muitas pessoas têm dúvida de como funciona e realmente é bem interessante. A gente pode sim trazer uma contribuição sobre isso. Obrigada pela sua participação, Lucélia. Eu que agradeço, professora. Pessoal, eu acabei de ter aqui uma notícia. Eu pensei que a nossa aula já seria agora até às 20 horas, mas vai ser até às 20h30. Então, vamos adiante. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Marli está com a mão levantada. Marli, Boa noite. boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. O que acontece? Eu vou participar de um processo seletivo e vai precisar de abrir uma microempresa. Aí eu gostaria de saber se tem que fazer registrado no cartório, só pode ser pela junta comercial. Pessoal, vamos lá. Vou tirar aqui a dúvida da colega. Afinal de contas, o objetivo aqui é esse, né? Procurar sanear e contribuir para o dia a dia de vocês. Marli, essa empresa, ela seria uma microempresa de que ramo? E essa microempresa, ela seria uma empresa MEI ou seria uma empresa normal, sem ser MEI? Marli, está fechado o seu microfone. Seria uma empresa normal para prestar serviço, como Certo. eu prestando serviço. Ok. Marli, precisa fazer aquele trâmite que eu expliquei no início. Toda empresa, para ela começar a funcionar, ela precisa estar registrada. A primeira coisa é você definir onde vai ser a sede da empresa, certo? Uhum. Tendo já definido o local da empresa, você vai fazer a consulta de viabilidade. Então, você mora aí, é município? Isso, é DF? BH. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, você vai mandar lá para a Prefeitura Municipal para que eles possam avaliar, para verificar se a atividade pretendida pela sua empresa pode funcionar naquele endereço. No caso, é uma prestação de serviço. Você vai precisar de um endereço meramente para constar no seu CNPJ. Você tendo isso, você vai dar entrada na junta comercial. Para esse tipo de abertura de empresa, você vai precisar de um contador. Isso. Precisa procurar um profissional. Então, a minha dúvida é, além de fazer na junta comercial, eu teria que registrar em cartório? Não. Não tem necessidade? Não. Uma empresa prestadora de serviço, se ela não for uma associação, a abertura dela é feita na junta comercial. Quais são os casos que é feita a abertura no cartório? São as associações, as fundações. Sângela, o seu microfone é meu amor. Obrigada. Então, são alguns casos especiais que precisa ser feita a abertura no cartório. Por exemplo, existem as sociedades puras, por exemplo, feito só com os advogados. É feito no cartório? É feito na junta comercial? Não, o registro dessas sociedades é feita na própria OAB.
o órgão que registra uma sociedade de advogados é a própria OAB. Então, precisa ter o registro do contrato social lá. No caso de uma empresa prestadora de serviço, que tem obtenção, o objetivo obtenção de lucro, prestar serviço para obter lucro, ela é feita a abertura na junta comercial. Se fosse uma associação, seria feito no cartório. Entendi. Digamos que você fala assim, vou montar uma associação com o intuito de prestação de serviço tal. Se for uma associação, é em cartório. Mas se for uma empresa comercial para prestação de serviço, é na junta comercial. Tudo digital, Entendi. viu, Marli? Nada mais de botar papel na pastinha e ir lá na junta comercial. Isso acabou. Agora é tudo online, com certificado Mas é o digital. contador que faz, né? É o contador que faz. Entendi. Não, era a Tá bom? dúvida que eu tive, porque um dia eu vi uma orientação de uma advogada falando que não era seguro fazer na junta comercial, que teria que abrir empresa em cartório. Bom, não sei por que ele falou isso, mas E para abrir uma empresa é R$ 900. vamos lá. Pessoal, eu vou pedir novamente que todos abram as câmeras para a gente tirar uma outra foto para registrar a presença. Obrigada, tá? Boa noite. Por nada, Marli. Julineia, Sângela. Deusimar, Cristiane. Cadê vocês? Ainda tem muita gente aí. Vamos abrir, pessoal. Zaquiel. Salve, salve. Quanta gente bonita num lugar só. Meu Deus. Minha amiga Elda. Cadê você, Elda? Abre a câmera, mulher. Daniela. Francisco Filho. O pessoal tá tímido. Print feito, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então, pessoal, alguém quer perguntar? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada aqui. Igor, vamos lá. Igor? Professora, Sim. boa noite. Boa noite. A questão passiva e ativa entra na matéria da contabilidade? Entra. Vamos falar de ativo e passivo. Entendi, é só essa dúvida mesmo. Legal. Vamos já chegar lá, tá bom? Ricardina. Ricardina, o seu microfone está fechado. Clica em cima. Isso. Ok, deu certo, né? Deu. Eu quero agradecer a iniciativa, né, desse projeto, porque eu sou curiosa. Então, assim, eu me inscrevi em todas as oficinas que estavam lá na plataforma. Muito bom. E eu estou gostando muito. E, assim, o que eu percebi, que eu acho importante, me corrija se, né, eu estiver avançando até o seu conteúdo, é que para abrir uma empresa, a primeira coisa a se fazer é contratar fugiu o nome, um contador. Um contador. É importante. Porque o contador, ele vai assessorar e vai fazer, digamos assim, no menor tempo possível, vai trazer as orientações a respeito do que precisa ser feito após a abertura da empresa até então, né? Porque no início eu estava falando, uma empresa ela é como uma criança. A partir do momento que uma criança ela nasce, concorda que nós, enquanto pais, nós temos obrigações, nós precisamos cuidar? Uma empresa também é assim. A partir do momento que ela nasce, que ela é constituída,
nós passamos a ter obrigações com essa empresa, nós precisamos cuidar dela, porque se isso não acontecer, fatalmente ela vai morrer, ou seja, ela vai vir à falência, né? Então, é muito importante a gente saber que o papel do contador, da contabilidade, é fundamental para a sobrevivência da empresa. Não basta simplesmente abrir e pensar assim, eu tenho aqui um valor, eu vou investir, vou abrir um negócio, vou abrir uma loja e vou vender. Às vezes a gente, se não tiver essa figura da contabilidade, ou até desses conhecimentos prévios para realizar esses controles, pode ser que aconteça que você compre uma mercadoria num valor, você até venda por um valor um pouquinho mais caro, você aparentemente vai ter um lucro, mas que ao final das contas você vai estar tendo um prejuízo. Por quê? Porque uma empresa, ela não é só simplesmente comprar e vender um pouquinho mais caro para gerar um lucro. Nós precisamos observar outras variáveis. Por exemplo, as despesas administrativas. Digamos que nós temos uma loja, um ponto alugado, né? Uma loja é alugada. Nós precisamos verificar se o valor que nós estamos vendendo o produto é suficiente para que venha custear todas as despesas e ainda sobre aquela gordurinha, né, do negócio, que a gente chama de lucro. Porque, às vezes, pode acontecer da gente estar trabalhando sem obtenção nenhuma de retorno. Ou seja, muitas vezes a gente está pagando para trabalhar pelo fato de desconhecer as variáveis, os valores, essa necessidade de controle. Muitas vezes a gente tem a falsa ideia de ganho e na verdade, é perda. Então, é muito importante ter a assessoria de um contador para que possa direcionar e até ajudar a controlar esses fluxos entre entradas e saídas e verificar se realmente a empresa ela está indo num caminho de saúde ou se ela está ficando doentinha, está ficando fraquinha, como dizem, ficando ruim das pernas. Entendeu? É muito Entendi. importante. Essa é a minha maior preocupação, é exatamente isso, né? Entender esse caminho. E eu também estou super curiosa para ouvir sobre a questão da internet, né? Porque, assim, olhando teoricamente, parece que é só abrir ali um canalzinho e começar a divulgar seus produtos e assim, eu estou curiosa para saber se realmente é dessa forma ou precisa ter mesmo uma empresa registrada para poder divulgar produtos na internet. E agradecer também pelo intérprete, né? Eu acho lindo isso, né? Os cursos agora têm o intérprete de Libras. Muito especial. Obrigada, Renan. Uhum. E é lindo o nosso intérprete, né, gente? A modéstia à parte, olha só como nós Acho somos que os alunos que agraciados. estão vindo da outra turma já pegaram amor por ele. Mas ele não é lindo só assim na figura, só na casca, não, viu, gente? Ele é lindo de verdade. Por dentro e por fora. Certo, obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, Ricardina. O Gabriel também levantou a mãozinha. Gabriel, pode abrir seu microfone. Está me escutando? Sim, estou te ouvindo bem. É só uma pequena dúvida. Se alguns desses conceitos na contabilidade têm a ver também com, como, por exemplo, um curso de assistente financeiro, se, tipo, tem a mesma finalidade. Gabriel, muito relevante a sua pergunta. Então, uma pessoa, quando ela trabalha no financeiro, ela tendo noções de, digamos assim, de ler relatórios, de saber interpretar, de certa forma, esses conceitos de contabilidade, eles são empregados também dentro da área financeira, né? E uma pessoa que ela tem essa expertise, que ela consegue pegar um relatório, interpretar, com certeza ela vai sair
mais na frente do que quem não sabe. Porque a área financeira, ela trabalha diretamente na contabilidade. A área financeira, ela gera informação que vai para a contabilidade. Eu costumo dizer que a contabilidade é o final de tudo. Nós temos a informação, por exemplo, dentro de uma construtora. Uma construtora, ela compra material para empregar, para construir, ela contrata funcionários, ela tem lá um almoxarifado onde guarda os materiais, os produtos, os equipamentos, o que mais? Mão de obra numa empresa que é feito através do RH, que é controlada através do departamento pessoal, as admissões, as demissões, as férias, o 13º do pessoal, toda essa entrada, essa saída, esse turnover que existe, né, dentro da construção civil, enfim, todos esses setores, todas as áreas de uma empresa, ela gera informação, de certa forma, passa pelo financeiro, porque envolve um fluxo monetário, financeiro, e vai afunilando até chegar na contabilidade. E a contabilidade, ela trabalha com todas essas informações que são produzidas nos diversos setores. Então, quando alguém do financeiro ele consegue gerar uma informação consistente, de modo que vai chegar na contabilidade da melhor forma possível, além de facilitar digamos assim, o trabalho da contabilidade, a mensuração e os relatórios, vai possibilitar que essa empresa ela trabalhe de uma forma mais equilibrada financeiramente. Você concorda? Sim, concordo. Então, é muito importante a informação contábil, tanto para quem trabalha dentro do financeiro e até para uma visão geral de empresa como um todo, é muito importante. Entendi. E assim, os conceitos financeiros, eles trabalham, digamos assim, eles têm muito a ver com a questão dos conceitos contábeis. Eles, de certa forma, eles conversam entre si. Por quê? Porque a informação financeira, em determinado momento, ela vira uma informação contábil que serve para subsidiar o administrador, o dono da empresa, o sócio, na tomada de decisão. Por quê? Todas as informações que é gerado em determinado setor da contabilidade gera relatórios que possibilita uma gestão mais eficiente. Ou seja, se um sócio ele sabe da situação da empresa, ele consegue tomar melhor decisão. Ele consegue acertar mais, ele consegue gerir melhor os recursos, vamos dizer assim. Certo? Respondi? Uhum. Então, tipo, tudo esse tipo de assistente financeiro, essas coisas assim, giram em torno também da contabilidade, de uma forma resumida. Por exemplo, uma pessoa do financeiro, ela vai trabalhar com contas a receber ou com contas a pagar. O que é um contas a receber? É um direito que a empresa tem, porque o contas a receber é um direito que a empresa tem de receber de terceiro. Contas a pagar é uma obrigação que a empresa tem. Essas informações do financeiro, elas também precisam estar, digamos assim, casadas, precisam estar refletido dentro dos relatórios contábeis. Não pode acontecer, dentro de uma empresa, em determinada data, a informação do financeiro ser uma e a informação daquele mesmo setor de contas a receber, ou que seja, contas a pagar, ser diferente. Elas têm que falar a mesma língua, em quantitativos. Qualitativamente, que é a classificação, é dando nomes para cada direito ou cada obrigação, e em valores monetários. Isso precisa corresponder, precisa estar alinhado, não pode haver divergência. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Vou avançar um pouquinho mais no
conteúdo, ok? Pessoal, tá ficando claro? Tá ficando dúvida? Eu sei que, de certa é um pouco confuso, algumas falas, pode ser que não fique claro para vocês. Se vocês quiserem perguntar, estou à disposição. Vamos lá. Então, nós falamos bastante sobre a questão do o que são bens, o que são direitos, né? Eu já falei aqui sobre contas a receber, já falei sobre a questão do valor financeiro que consta no banco, que também está registrado como um direito que nós temos. Por exemplo, as nossas aplicações. Nós temos uma aplicação financeira, é um valor de disponibilidade que nós temos lá no banco. Isso é um direito que nós temos, certo? Alguém me perguntou aí agora, nós vamos falar de ativo e passivo, professora? Sim. Os bens e os direitos, eles são registrados dentro do nosso ativo. Tudo que é ativo são os bens e os direitos de uma empresa. Então, o que é um ativo? É tudo aquilo que eu tenho aplicado, de certa forma, ou disponível, que está à disposição da empresa para que possa gerar a obtenção de lucro. E o que são as minhas obrigações? Nós estamos aqui ainda dentro do conceito de patrimônio, onde eu disse que o patrimônio de uma empresa, ele é formado por seus bens, seus direitos e suas obrigações, e não somente por aquilo que nós chamamos visivelmente ou palpavelmente de bens, mas as nossas dívidas, aquilo que nós temos obrigações para com terceiros, também faz parte do nosso patrimônio. Então, o nosso patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E o que são as obrigações? São os valores que a empresa tem a pagar para terceiros, são as dívidas. Exemplo, fornecedores. Quando eu comprar prazo, eu tenho a obrigação de quitar aquela fatura, aquela duplicata que eu tenho a pagar. Quando eu vou no banco e eu solicito um empréstimo, um financiamento, eu fico com a obrigação de pagar aquele financiamento, seja parcelado ou seja num determinado prazo, né? Quando eu contrato funcionários para trabalhar na minha empresa, eu tenho a obrigação de pagar os salários dos meus funcionários. Quando eu tenho funcionários trabalhando, eu preciso pagar também os impostos, as contribuições previdenciárias sobre esses empregados. Nós sabemos que os nossos trabalhadores, os nossos empregados, eles têm direitos. Aquilo que é direito deles, para nós, passa a ser uma obrigação. Todas as nossas obrigações, eu já falei aqui anteriormente, para com terceiros ou para com o sócio da empresa, ele está registrado no passivo. Então, a empresa ela é formada por ativo e passivo, onde no ativo estão registrados todos os nossos direitos, os nossos bens, e no passivo está registradas as nossas obrigações com terceiros e conosco mesmo, enquanto sócios da nossa empresa. Não é verdade que a nossa empresa tem obrigação de gerar lucro para nós, enquanto os sócios colocar no bolso, depositar no banco, aumentar o valor dos nossos bens, do nosso patrimônio?
Então, as obrigações, elas vamos aqui a esse tópico. As obrigações são bens que estão com você, ou seja, estão em poder da empresa, mas não são seus. É o direito de alguém que passa a ser uma obrigação sua, a obrigação da empresa, né? Você, enquanto empresário, passa a ter obrigações para com terceiros, para os seus fornecedores, seus empregados, para com o governo, através dos impostos que é necessário pagar, através dos bancos, onde você adquire os financiamentos. Então, com tudo isso, você tem a obrigação de pagar, ou de devolver, ou de quitar, e até mesmo, como eu disse, de gerar lucro para o sócio. Então, dentro do passivo de uma empresa, nós temos a figura de obrigação para com o sócio, é onde está registrada uma continha chamada capital, capital social ou capital inicial. Normalmente, o capital é o valor que o sócio, o dono da empresa, retirou do bolso, né? O valor que estava investido lá no banco, estava à disposição, ele falou, olha, eu vou abrir uma empresa e essa empresa vai me deixar rico. Então, ele criou ali uma expectativa e ele precisa que essa expectativa seja concretizada, que aconteça. E, para isso, ele precisa remunerar-se. A empresa precisa gerar dividendos para esse sócio. Então, dentro do passivo da empresa, existe uma conta chamada capital social, que é a obrigação do sócio de gerar recurso, gerar lucro para o dono da empresa. Entenderam? Pessoal, uma coisa muito importante. Estou me lembrando aqui de falar sobre isso. Muitas pessoas, quando elas constituem uma empresa, elas se esquecem de separar o capital pessoal, não é nem capital pessoal, é os recursos da empresa dos recursos pessoais. Se a empresa ela gerou um lucro, o sócio automaticamente vai lá e pega, gasta, compra um carro novo, ou compra, vai no supermercado, passa o cartão da empresa. Ou seja, não tem divisão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. Dentro de contabilidade, isso é muito importante que a gente venha separar. Nós chamamos isso de princípio da entidade, onde os bens pessoais da pessoa física, enquanto sócio, não pode ser confundido com os bens da empresa. Uma empresa, após ela gerar lucros, gerar renda, após ela pagar todas as obrigações, o sócio pode fazer uma retirada de lucro. Mas, enquanto isso não acontece, o patrimônio da empresa precisa ser separado do patrimônio pessoal do sócio. Hoje, eu tenho percebido dentro da contabilidade que isso nem sempre acontece. Às vezes, o empresário vai sei lá, no cinema, passa lá o cartão da empresa, vai no shopping, vou comprar uma calça nova, passa o cartão da empresa. Vou fazer uma viagem, vou para o Rio de Janeiro, vou para Caldas Novas, vou usar o cartão da empresa. E não pode, não é assim. O patrimônio da pessoa jurídica não pode ser confundido com o patrimônio da pessoa física, entendeu? Eu acho muito importante colocar isso. E depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses princípios, que são norteadores, que são princípios fundamentais na contabilidade. E eu vou estar trazendo para vocês também no decorrer do curso, no decorrer dessa semana. Ok?
Pessoal, está todo mundo muito caladinho. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre isso que eu falei agora, que é bem polêmico? Alguém quer comentar alguma coisa? A Josmaria, ela está falando assim, principalmente nos primeiros anos da empresa, é basicamente investimento. Dentro dessa questão de investimento, contabilidade de investimento, é tão importante essa questão de estar registrando, mensurando, acompanhando a empresa nesse desfecho, para onde que a empresa está indo, se está rendendo dividendos, né, rendendo lucros ou não. E existem algumas outras ferramentas também que é possível a gente mensurar até em quanto tempo que esse investimento ele volta para o sócio. Nós chamamos de o retorno do capital. Em quanto tempo eu vou ter o retorno? Em quanto tempo a empresa ela vai estar se pagando? Então, é possível fazer essa mensuração através de algumas ferramentas financeiras. Sim, muitas vezes a empresa ela acaba afundando sem saber. Por quê? Nós costumamos dizer, às vezes o sócio, naquela falsa ilusão de que está obtendo lucro, ele vai literalmente sangrando a empresa até que ela venha a óbito. Imagina só, tudo aquilo que você colocou um capital inicial, mas você não controla, você não tem relatórios para verificar se está obtendo um lucro ou não. A tendência é que ela vai ficando fraquinha, fraquinha, e como a gente diz no popular, vai ficando ruim das pernas, né? E acaba que vem a falência, né? Tudo aquilo que você coloca e você não repõe, a tendência é minar, a tendência é acabar. Senhor Zelim, o que o senhor está achando dessa aula? O senhor está achando interessante? Eu gostaria de ouvir o senhor um pouquinho. O senhor está aí sempre tão Sim, atencioso. como ditado, eu estou adorando sim a aula, sim, estou gostando muito. E uma que eu sou meio suspeito de falar, que eu estou no 4º período de ciências contábeis, né? E Que estou legal. fazendo aí, pela universidade, eu estou fazendo. E vamos ver, né, se eu vou continuar aí, para a gente aprender aí bastante aí. Todo aprendizado é bem-vindo. Mas estou adorando, verdade. está muito bom mesmo. Está ótimo. Legal. Muito obrigada pela participação do senhor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Nós estamos nos nossos últimos minutos. Agora sim, vai passar. E amanhã a gente traz novas contribuições. Não vão embora. Tem coisas boas vindo por aí. E no ramo da contabilidade é muito diverso, é muito amplo, né? Então, tem muita coisa para a gente ver. É uma pena que é só uma semana, são só 10 horas. É pouco, passa rápido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, então, me resta agradecer a cada um de vocês pela paciência, né, por estar aqui, né, estão aí de coração aberto, né? E eu gostaria de ouvir mais a contribuição de vocês e trazer as perguntas, as dúvidas. Tá ok? Eu agradeço a cada um de vocês, desejo uma ótima noite, um descanso reparador para cada um de vocês. Muito obrigada por todos. E amanhã a gente volta.
Lembrando que esse curso ele é uma parceria dos amigos do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Nos sentimos gratos, professor está aqui também, né? Muito obrigada a você, viu, pela parceria. Obrigada à equipe que está aqui conosco, aqui na nossa retaguarda, né? Está aqui no nosso bastidor. E muito grata por todos vocês, pela presença de todos vocês. E até amanhã, pessoal. Abraço a todos.